Tecnodrops de hoje dá continuidade ao AM2320, aquele sensor de temperatura e umidade que trabalha em I2C, com o Bluepill, hoje analisando as bibliotecas e como ele funciona. Então a gente vai dar uma especial atenção para como esses dados são requisitados e transmitidos, chamando a atenção que o barramento de trabalho dele é 100 kHz, barramento lá em I2C. Então vamos dar uma olhadinha e vamos discutir como é que essas bibliotecas são estruturadas e o que elas fazem para pegar essa informação. Vamos lá, vem comigo. Pessoal, dando uma olhadinha aqui no databook do AM2320, tá? Que é o sensorzinho de temperatura que a gente está usando, temperatura e umidade. A gente quer ver como ele funciona. Então no datasheet tem algumas especificações. Fala aqui sobre tensão de alimentação em 3.1 e 5.5. A gente vai trabalhar com 5 volts de alimentação dele. Então ele tem 4 pinos. Parte de dados, clock, VCC e GND. Né? VCC aqui a gente vai pôr 5 volts. Não impede que a gente trabalhasse com 3.3, tá? E quando ele está medindo, a corrente chega perto ali de 1 mA, tá? Mas é uma corrente bem baixinha. Na média, ela consome 350 microamperes. E quando ele está em modo de dormência, não está fazendo conversão, não está fazendo nada, e praticamente não consome, né? 10 microamperes. Bom, isso quanto à parte de alimentação. Então, os pinos que eu falei para vocês, né? PTD entre 3.1 e 5.5, típico é 5 volts. O SDA a gente vai ligar lá no PB6 ou no PB7, depende de como ficou configurado o microcontrolador. Ground e aqui o clock, tá? Tem uma observação quanto à frequência do clock, já vou falar para vocês. Aqui fala como funciona o protocolo, a forma de como ligar o I2C, né? Então aqui o nosso microcontrolador ele é o master. Aqui resistores de 4K7 ou 3K3. Tá? Ele funcionou bem sem os resistores de pull-up. A parte de transmissão, de quando ele está configurado para transmitir, então ele envia os dados para o barramento, o receptor lê dados do barramento. Aqui esse termo escravos já não se usa mais, mas ele vai ser endereçado, então vai responder tudo isso através do host, que no nosso caso ele vai ser um microcontrolador. Eu marquei aqui que a frequência de clock para trabalhar com ele é máxima de 100 kHz. Tem outras aplicações que eu fiz onde a frequência que eu estou trabalhando máxima é de 400 kHz, então muito provavelmente não vai dar certo. A frequência de comunicação síncrona lá nas outras montagens está muito mais rápida e pode ser que ele não responda. Então isso é um dado importante quando for configurar aí os microcontroladores, em especial em STM32, lá no HAL deixar em 100 kHz, que é a standard, né? Não fazer comunicação rápida, que é de 400 kHz. Isso é muito importante. Vamos para a página 12. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre o endereço desse AM2320, que é o B8. É comum se encontrar em programas o 5C. Deixa eu ver aqui só para não errar. Nosso arquivinho.h. É comum aparecer assim, ó, 5C deslocado 1 para esquerda. Ao deslocar, o endereço que a gente vai obter é o B8. Tá? É só fazer a continha, vocês vão ver que vai dar B8. Por que isso? Por que 5C desloca para o B8? Porque, na verdade, ele usa 7 bits e o bit menos significativo, quando em 0, então esse aqui é um número par, né? Está mostrando que o bit menos significativo vai estar em 0. Estando ele em 0, eu estou fazendo uma operação de escrita, certo? Tem aqui o bloquinho, ó, a parte do endereçamento do escravo, tá? Os 7 bits mais altos, e o bit mais baixo, quando em 0, é uma operação de escrita no escravo, tá? Então o slave, aí seria uma operação de escrita, por isso. Então, endereços pares é escrita, endereços ímpares
estar avisando o escravo que quer fazer leitura. Bom, isso não é tão relevante, embora seja importante, não é relevante para a nossa função aqui. Então, nós temos o nosso endereço aqui 5C deslocado numa posição, para o B8, tá? Então já pode fazer o acesso para o B8 direto, sem precisar estar fazendo esse deslocamento. E a gente vai trabalhar aqui fazendo leitura dos registradores de dados, tá? Então a gente tem que enviar um código de função 3hexa. Quando eu envio esse código de função 3hexa, como esse sistema aqui trabalha uma configuração similar ao Modbus, ele até fala ali I2C Modbus, né? Então, sendo um I2C Modbus, eu tenho que dizer, o Modbus caracteristicamente ele trabalha assim. Eu vou dizer qual é o registrador que eu quero pegar, então, o endereço, né, no caso do escravo lá, que vai me fornecer informação, depois o endereço do registrador e quantos registradores eu quero ler, tá? Então, porque lá nesse dispositivo, o sistema aqui trabalha com I2C Modbus, tá? Então, como funciona o I2C, a gente já está vendo. O sistema trabalha com I2C Modbus. Então, como funciona o Modbus? Basicamente, eu tenho que mandar o endereço do dispositivo, o número do registrador, desculpe, que eu quero ler e quantas informações eu vou fazer o download, tá? Então é assim que funciona e aqui não é diferente. Quando eu uso a função código 3, está dizendo que eu quero fazer leitura. Na sequência, eu quero ler esses dados, tá? Registro 0, 1, monto aqui o valor da unidade, 2 e 3, monto o valor da temperatura. Só que para que isso dê certo, eu tenho que mandar assim, ó, o endereço do dispositivo, a função código, o endereço de início e o número de registradores que eu quero ler. Então, do 0, o 1, o 2, o 3, tá? Então, se vocês forem ver aqui, ó, 0 contém a parte alta da unidade, 1 a parte baixa da unidade. Quando eu combino as duas, eu tenho uma informação de 16 bits, que é a minha unidade relativa. Depois o registrador 2 com a parte alta e o 3 com a parte baixa. Então, eu disse que eu queria partir do 0, 4 bytes. O sistema responde da seguinte forma: devolve a função código, devolve a quantidade de bytes que eu vou ler e depois devolve as informações que está no registrador 0, no 1, no 2 e no 3. E um código de CRC, tá? Que são 2 bytes. Então, na verdade, o que ele me responde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que ter um ponteirinho lá para receber 8 bytes. Desses 8 bytes recebidos, o primeiro é a função código que eu mandei, o segundo é a quantidade de bytes que vão vir, depois os 4 bytes com as informações e mais 2 com o código CRC, que é para checar se deu tudo certo. Tá? Aqui é só para mostrar como é feita a conta. O primeiro byte ali, ó, é 01, que é a parte alta. O segundo byte é o F4, que é a parte baixa da unidade. Eu converto isso aqui é só para fazer a conversão para decimal, tá? Faço a conversão para decimal e eu tenho lá a unidade. Tem que dividir por 10 para achar a unidade relativa, tá? Porque ele vem com 3 casas, sendo que é uma casa depois da vírgula. Temperatura, a mesma coisa. Byte alto, byte baixo, junta tudo, converte para decimal, divide por 10 e eu tenho a temperatura. Também vem inteiro, eu passo para ponto flutuante dividido por 10, tá? A conta é simples, pessoal. Vamos dar uma olhada então nas funções, tá? Então, só para a gente ver aqui, ó, o endereço está lá no arquivo.h, tá? O endereço é 5C deslocado 1, que é o B8. Então, em suma, o que ele está fazendo aqui então? Aqui ele dá um pulso de escrita só,
A princípio é isso que faz, eu não testei sem, como comentei com vocês. Aqui, se não deu ok a transmissão, tá? Ele tenta transmitir. Se não deu ok, retorna 1. Então isso é para debug, né? Retornou 1 essa função, é porque não conseguiu transmitir a sequência. Vamos adiante. Espera 2 milissegundos aí ele tenta receber. Se não recebeu, ele retorna, vamos supor, ele transmitiu, mas não conseguiu receber. Então essa função retorna 2. O único teste que ele faz é o teste aqui, se o byte que chegou, né, o primeiro byte e o segundo byte correspondem à function code. Então o primeiro byte é o 03 e o segundo byte é 04, que é a quantidade de registros que ele tinha que ler, que é aquela sequência que eu acabei de mostrar para vocês ali, que ele envia em retorno. Então, se isso não fechou, se um ou outro não deu certo, retorna 3. Se tudo deu certo, vai retornar 0. Então, eu vou ficar sabendo que tudo foi a contento. Foi, voltou, chegou tudo certinho, transmitiu. Tá? Então, a sequência aqui, esse primeiro, ele está dando só um pulso de escrita lá, a princípio é isso que ele faz, tá? Está endereçando o dispositivo e dá um pulso de escrita, mas não envia nada, porque aqui está em 0, a quantidade de informação de registros é 0, que está sendo enviado. Então é uma coisa a testar se precisa isso mesmo ou não. Aqui ele envia para porta I2C especificada para o endereço B8. São 3 registros, né? O 03, 0004, 03 function code, 00 é o primeiro registro, o endereço do primeiro registro no dispositivo, e são 4 registros que eu quero ler. Tá? O tamanho de registros alocados para esse dispositivo em Modbus é 4. Tá? O que retorna? Quando ele vai ler, ele lê no canal I2C, no dispositivo B8, lá no endereço B8, data. Data contém 8 bytes. Tá? Então é um ponteirinho com 8 bytes, ele recebe esses 8 bytes. Que 8 bytes são esses? Aqueles que a gente acabou de ver. Né? O primeiro é o 03, que é o function code. O segundo é o 04, hexa, né? Que é a quantidade de registros. E depois parte alta e baixa da umidade, parte alta e baixa da temperatura e mais 2 de CRC. Fecha os 8 bytes. No fim é que ele faz esse teste que eu falei para vocês. Se não chegar ao 03 como o primeiro byte dessa sequência, ou não for 04 o segundo byte dessa sequência, então é porque deu erro. Né? Ele retorna 0. Ele não faz teste de CRC aqui. Tá? Poderia fazer, mas essa bibliotequinha não faz. É uma coisa a ser implementada se alguém quiser modificar. Tá? Depois, para obter aqui a temperatura, ele faz aquilo que a gente viu lá. Pega o byte baixo, primeiro ele pega o alto, né? Pega o alto, desloca 8 posições. Pega o baixo e faz um ou ali, ou seja, monta a palavra, né? Pega, desloca, junta com a parte baixa e eu tenho a informação em hexadecimal referente à umidade. Só que é um número inteiro. Então eu converto isso para decimal, no caso nem precisa, que é binário, hexa, já está tudo junto ali. A única coisa que eu tenho que fazer é dividir por 10, porque vem, por exemplo, que nem no exemplo dele ali, convertendo vai dar 500. 500 porque é uma casa depois da vírgula, né? Então é 50,0. Eu tenho que dividir por 10 para mostrar isso em ponto flutuante, tá? A temperatura tem uma manhãzinha. Eu vou fazer a mesma coisa da montagem. Pega aí o byte alto dela, que é o data... Tá aqui, né? É o data 2. Então, data 0, data 2 é o parte alta da temperatura. Minto, data 2 é da umidade. Temperatura aqui, então, é o data 5 e o data 4. O data 4 é a parte alta e o data 5 é a parte baixa. Então, o data 4 desloca 8 posições. O vídeo aí está saindo ao contrário, né? Pega aqui e desloca 8 posições. Eu estou colocando ele para cima. Depois pega a parte baixa e coloca ali. Então, tem parte alta,
deslocada, né? Ela vinha aqui, eu desloquei ela 8 posições, ficou mais alto. E aqui a parte baixa, tá? Então, parte alta eu desloco, parte baixa faz um ou. Só que aí tem o seguinte, tá? Posso ter temperatura negativa. Como é que faz isso? Bom, a gente faz o seguinte. Se o bit mais alto estiver ligado, tá? Se o 15º, o 16º bit, ou o bit 15 lá, né? Tiver ligado, o bit mais alto, tá? O bit mais alto estiver ligado, então é porque esse número é negativo. Então o que se costuma fazer é o seguinte. Eu pego o número e vejo. Ele é maior do que 8000 hexa, ou seja, esse bit mais significativo está ligado. Se está ligado, então eu zero ele, mantenho o resto, zero ele. Então a maneira de manter e zerar ele é fazer esse OU aqui, ó, esse E, desculpem, com 7FFF, né? Então ele vai deixar todos os bits, do bit 0 até o 14, vai respeitar o que tiver lá, mas o bit 15, o bit mais significativo, ele vai matar, vai deixar em 0. Vai passar essa variável, vai fazer um cast aí, vai passar essa variável para inteira e não mais para unsigned int, ou seja, um inteiro sem sinal. Agora ele vai ser inteiro com sinal e vai multiplicar por menos 1. Então ele tira o bit mais significativo que vai estar ligado e acrescenta um sinal de menos, resumindo é isso, tá? Então, de 0 até 7FFF, nós temos números positivos, de 8000 até FFFF, números negativos. O que ele faz é maior do que 8000? Então, torna ele entre 0 e 7FFF com menos na frente, tá? É isso que a função está fazendo. Depois disso, envia. Tá ok, pessoal? Então, a leitura de temperatura e umidade é feita dessa forma. Então, o processo é esse, pessoal. Não tem muito mais, tá? É seguir aqui o datasheet mesmo. Então, embora eu tenha trabalhado com essa funçãozinha aqui, tá? Vou botar aqui, ó, a funçãozinha que eu peguei, tem um cabeçalho aqui e tal. Permissão free, né? Eu vou deixar o link do autor também, dele, na descrição. Vou deixar, eu não cheguei a fazer grandes modificações, mas vou deixar também a modificação que eu fiz, então vão ficar as duas, vocês vão poder comparar. E basicamente é isso, eu queria explicar como que funciona e chamar atenção para essa questão de frequência e tal. Então, é um pouquinho diferente dos outros que a gente trabalha com I2C, mas é bastante interessante para a gente trabalhar com programação. Fica aí um desafio que eu realmente não testei, foi remover essa linha aqui, né? Uma vez que não há nenhum comentário expresso de que eu deva dar um pulso de escrita, visto que essa função master transmit aqui, ela já faz isso, tá? Mas fica aí para vocês testarem se vai funcionar sem isso aqui ou com isso aqui. Então, queria agradecer a disponibilidade de vocês aí, espero que tenha ajudado nos comentários. Se gostarem, deixem o like, deixem seus comentários também aí embaixo, que a ideia é sempre ir produzindo mais vídeo, fazendo discussões sobre essas funções aí. Abraço para todos, fiquem bem.